bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse espaço aqui no canal do YouTube do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os últimos acontecimentos da semana passada, começando com a política, no mínimo, bem turbulenta do Reino Unido, que desde a entrada de Rishi Sunak como primeiro-ministro vem enfrentando algumas tensões internas, principalmente questões relacionadas ao Partido Conservador, que é justamente o partido do atual primeiro-ministro. A grande notícia desses últimos dias foi o retorno de uma cara já conhecida na política do Reino Unido, que é o David Cameron. O ex-primeiro-ministro agora assume o cargo de secretário do Exterior, após uma demissão, no mínimo, bem estranha que aconteceu nessa última semana. Nos últimos dias, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, decidiu demitir uma das suas ministras mais sêniores e também mais decisivas durante a sua campanha eleitoral. Ele demitiu Suella Braverman do cargo de secretária do Exterior após algumas tensões com a polícia de Londres em relação a uma manifestação pró-Palestina que aconteceria na cidade. Ela teve algumas falas controversas e medidas que não foram muito bem aceitas pelo público, e então o primeiro-ministro decidiu demiti-la e substituiu a antiga secretária do Exterior pelo antigo primeiro-ministro David Cameron, que já é uma cara, de novo, muito conhecida na política do Reino Unido, é uma pessoa que tem um histórico mais pacificador e que também pode assumir esse cargo no momento em que o atual primeiro-ministro Rishi Sunak deseja trazer justamente essa coalizão um pouco mais fortalecida dentro do Partido Conservador. Essa pessoa que foi demitida, Suella Braverman, não é novidade também na política do Reino Unido, e ela também não é novidade em questões controversas, principalmente em Londres. É a segunda vez que ela foi demitida de um cargo político. A primeira foi ainda no governo bem breve da Liz Truss, que foi primeira-ministra por apenas 40 e poucos dias no ano passado. E essa demissão foi justamente por conta de um envio de documentos oficiais do governo pelo e-mail pessoal de Braverman. Então, se você se lembra dessas notícias, agora você consegue relacionar que são a mesma pessoa. Mas dessa vez, após ela ter sido readmitida na política britânica, a confusão aconteceu realmente por conta da polícia de Londres, que permitiria uma manifestação pró-Palestina em um dia que Braverman considerava que não seria o melhor para esse tipo de manifestação política e social na capital da Inglaterra. Ela publicou um artigo na Times of London fazendo duras críticas à polícia do país por permitir que essa manifestação pró-Palestina acontecesse no mesmo dia em que é comemorado o Dia do Armistício na Inglaterra, que é um dia muito importante para o Reino Unido de uma forma geral, porque é uma data em que se é comemorado e se são relembradas as pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial e também em conflitos subsequentes. Normalmente, no país existem alguns desfiles, algumas manifestações, pessoas relembrando esses momentos e fazendo homenagens aos parentes que lutaram durante a Primeira Guerra Mundial, e a maioria deles que perdeu as suas vidas nesse evento. Então é de fato uma data, em termos nacionalistas, muito importante para a Inglaterra, mas para o Reino Unido de uma forma geral. E segundo Braverman, isso não seria muito adequado confundir um pouco esses dias, essas datas especiais, permitindo justamente uma manifestação pró-Palestina. Mas, embora isso até tivesse algum tipo de sentido, principalmente em questões logísticas, de que provavelmente Londres já estaria cheia de outras manifestações ou outros eventos por conta do Dia do Armistício, e ainda teria mais uma manifestação que tinha grandes proporções, aparentemente, ainda assim, esse artigo em que ela criticou muito profundamente a polícia foi muito mal visto pelo governo britânico e principalmente pela população, que entendeu nesse ato de Braverman como uma forma de ir contra a causa palestina e apoiar justamente
justamente os israelenses no atual conflito. Então, em meio a esse conjunto de tensões, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak seguiu com a demissão dessa ministra que era até então muito relevante para o seu governo. Ela era uma das principais parceiras dele desde o momento da campanha e a substitui por David Cameron, tentando novamente trazer um pouco mais de equilíbrio e um pouco mais de pacifismo para o governo britânico, que vem passando por turbulentas fases desde a sua eleição. Esse acontecimento do Reino Unido, na verdade, é apenas um exemplo da turbulência política que vem acontecendo em vários países da Europa, mas também nos Estados Unidos, em decorrência do conflito no Oriente Médio. Nessas últimas semanas, nós falamos bastante por aqui do conflito entre Israel e o Hamas. Nós trouxemos várias atualizações no decorrer do conflito, como que o conflito foi se escalando ao longo desse um pouco mais de último mês, mas ainda assim nós temos que olhar também para as consequências políticas desse conflito armado. Nos países europeus, principalmente, nós temos visto cada vez mais um receio muito grande dos políticos em tomar lados específicos. Na semana passada eu comentei sobre uma decisão do G7, que é aquele grupo de países mais industrializados do mundo, que foi uma decisão muito neutra se a gente parar para pensar no texto final. Embora reconhecesse o direito de Israel de se defender contra qualquer tipo de ameaça, e obviamente aqui contra a ameaça do Hamas, também reconhecia a necessidade da criação de 2 estados soberanos e independentes. Então, reconhecendo a causa palestina como uma causa justa. Então, essa posição do G7 foi também muito bem acatada entre os outros países da Europa, que, de novo, vem passando por isso com um certo cuidado. Cada vez mais os políticos vêm percebendo que tomar um lado muito específico, seja israelense, seja pró-Palestina, isso acarreta em um conjunto de emoções e críticas dentro da própria população, que pode também tomar os seus próprios lados e passar então a criticar o governo. Então a gente tem visto, por exemplo, várias manifestações acontecendo nessas últimas semanas nas grandes capitais europeias, e eu destaco aqui principalmente na França, que já tem um sério problema em receber a sua própria população muçulmana e adaptar essas pessoas e de fato respeitar os direitos delas de ter a religião que elas bem entendem e ter os costumes que elas bem entendem, e por isso mesmo vem sendo muito alvo não apenas de manifestações, mas também de alguns ataques mais violentos, justamente por conta de uma incapacidade francesa de lidar com as diferenças internas do seu próprio país e obviamente também com as diferenças das pessoas que vão para a França num sentido de refugiados ou buscando abrigo político devido às más condições dos seus países de origem. Então agora o Reino Unido também passando por uma situação de turbulência que leva inclusive à demissão de uma ministra importante do governo de Rishi Sunak, mostrando justamente que qualquer fala um pouco menos moderada para qualquer um dos lados pode acarretar sim em consequências muito profundas para os atuais governos, que obviamente os demais governos europeus estão olhando para esse processo do Reino Unido também com bastante cuidado e bastante cautela em quais tipos de declaração serão aceitas e quais devem ser evitadas nos atuais governos. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a Rússia, mais especificamente sobre a propaganda de guerra que a Rússia vem promovendo nesses últimos tempos. No início do conflito com a Ucrânia, em fevereiro de 2022, a grande propaganda de guerra da Rússia era a necessidade de desnazificar a Ucrânia. Esse era justamente um discurso utilizado oficialmente pelo Kremlin e também pelas mídias russas na tentativa de convencer a população da necessidade de um conflito longo e custoso contra um país vizinho que até pouco tempo era visto justamente como um país de irmãos. Então, era-se necessário criar um tipo de propaganda capaz de convencer as pessoas. E a estratégia de convencimento
no ano passado foi justamente a da desnazificação. Foi a retomada de um discurso que surgiu durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, no momento em que, de fato, alguns grupos ucranianos foram grupos nazistas, embora a gente não possa dizer de forma muito simplificada que a Ucrânia apoiou o nazismo, porque isso não foi verdade, foram apenas alguns grupos do governo ucraniano que tiveram essa atuação mais lenientes em relação à ocupação nazista do país, e isso foi retomado ano passado pelo governo russo de uma forma a espelhar o atual governo do Volodymyr Zelensky com um governo que também apoiaria esse tipo de atuação. Isso se justifica em alguma medida na Ucrânia por conta de uma decisão ucraniana de algum tempo atrás de assimilar grupos de extrema-direita que eram milícias armadas dentro do seu território. O grande grupo mais famoso de tudo isso era justamente o Batalhão Azov, que por muito tempo atuou de forma informal e inclusive ilegal no território ucraniano, era de fato entendido como um grupo que ameaçava a soberania estatal e o monopólio legítimo da violência do Estado ucraniano, mas após um contexto de assimilação, o governo ucraniano entendeu a necessidade de colocar essas pessoas para dentro do próprio exército, inclusive como uma forma de controlar justamente a atuação desses grupos. Ao invés de tratá-los como grupos ilegais, em que eles devem ser criminalizados e, portanto, o Estado passa a ter menos controle ainda sobre essas tropas, a estratégia da Ucrânia foi justamente o contrário, de colocar essas tropas como parte do exército regular em uma forma de controlar todas as suas atuações no cenário de batalha. Então, isso foi utilizado no ano passado como uma grande propaganda da Rússia, como uma justificativa para a guerra. Mas isso mudou. Então, se você tem acompanhado um pouquinho a mídia russa ou os discursos políticos da Rússia em relação a esse conflito, fica claro que desnazificar a Ucrânia não é mais uma grande questão. Até porque, depois da falha do exército russo, do fracasso do exército russo em tomar a capital ucraniana, Kiev, fica muito difícil, para os propagandistas russos sustentar um discurso de desnazificação, porque no limite, então, seria dizer que o exército russo perdeu para grupos nazistas na Ucrânia. E isso não é necessariamente algo muito positivo para a imagem do Estado russo, do exército russo, nesse momento em que cada vez mais a união nacional se faz necessária. Então, os propagandistas russos viram a necessidade justamente de mudar o seu discurso. E esse discurso passou a ser como uma luta contra o Ocidente. A OTAN e também os Estados Unidos passaram a ser aqueles agentes em que a Rússia se vê como necessária, se vê obrigada a combater no atual cenário da geopolítica mundial. E isso transforma a Ucrânia em um espaço de batalha, simplesmente, quase como uma marionete que vem sendo controlada pelos grandes poderosos do Ocidente. Também é uma propaganda extremamente delicada e talvez seja um pouco mais próxima do próprio objetivo da Rússia de se restabelecer enquanto uma grande potência, de retomar a sua influência no espaço pós-soviético, de voltar a ser um poder influente regionalmente, mas também em termos globais. Combater o Ocidente, portanto, se torna muito mais um objetivo mais claro, mais real para a Rússia do que, de fato, desnazificar a Ucrânia. Essa tentativa de reviver um discurso muito parecido com aquele da Guerra Fria, de nós contra eles, não é necessariamente voltada a convencer o público interno da Rússia. A população russa, nesse momento, não precisa desse convencimento. Até porque cada vez mais esse conflito parece ser cada vez mais longo, mais custoso, mais demorado, e então a vitória fica muito mais distante para a população russa. Esse discurso, então, esse novo discurso de propaganda da Rússia é voltado principalmente, portanto, para os países do mundo em desenvolvimento, que a Rússia vê como possíveis aliados justamente nessa luta contra o Ocidente.
Eu já comentei outras vezes que antes mesmo da invasão russa começar, foi publicado um relatório muito importante em conjunto com a China, em que Rússia e China declaravam não apenas uma amizade sem limites entre os dois países, como também o objetivo em comum de restabelecer a ordem internacional a partir de moldes não ocidentais. Então, isso já é um objetivo muito conhecido na política russa e eu poderia dizer até mesmo na política das potências eurasianas. Já que Rússia e China se colocam muito próximas nesse objetivo de reinventar a ordem global e de assumir papéis muito mais relevantes na política internacional, deixando de ser uma política liderada única e exclusivamente pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que aqui nós entendemos como o mundo mais desenvolvido no mundo ocidental. Então, o objetivo da Rússia é justamente de angariar aliados no mundo em desenvolvimento que também se vê insatisfeito com a política dos Estados Unidos dos últimos anos. A gente viu muito isso fortemente nos golpes de Estado que aconteceram na região do Sahel, lá na África, em que vários desses golpes tinham, além de bandeiras anti-ocidentais, muitas vezes manifestações anti-francesas, anticoloniais, também carregavam consigo bandeiras da Rússia e apoio muito exclusivo, muito direto ao governo russo nesse momento de guerra com a Ucrânia e de insatisfação também e instabilidade com os países ocidentais. Então, o objetivo da Rússia de retomar esse discurso de que é necessário combater a liderança ocidental, porque a liderança ocidental impõe os seus valores, impõe a sua economia, impõe os seus interesses sobre as demais políticas do mundo, é justamente olhando para esses países. E isso, de novo, é muito relevante no atual contexto de guerra entre Israel e o Hamas. Porque se a gente pensar um pouco mais abertamente sobre esse conflito no Oriente Médio, não deixa de ser também um conflito de bases coloniais. É um conflito que muitas vezes é colocado em uma amarra, em um tipo de fragmentação que se colocaria como um conflito de libertação nacional dos povos palestinos em relação aos povos israelenses que foram dominando determinadas regiões ali da região da Palestina. Então esse conflito é também uma forma da Rússia tomar para si uma pauta muito importante que, olha só, os Estados Unidos têm um apoio direto a Israel, eles não vão abandonar o Estado israelense fica cada vez mais forte e com isso a causa palestina vai ficando cada vez mais de lado e as pessoas vão sofrendo cada vez mais naquela região. Então a Rússia, embora em termos geopolíticos venha se colocando de uma forma meio neutra em relação a esse conflito, vem tentando justamente dialogar com ambos os lados, internamente nessa propaganda de guerra coloca esse conflito justamente como uma forma de criticar o Ocidente, criticar a atuação militarizada dos Estados Unidos em várias regiões do mundo e angariar mais apoio dos países em desenvolvimento, que são os países mais pobres do mundo e que normalmente são também os países mais insatisfeitos com a desigualdade de poder e a desigualdade econômica do cenário global. Agora falando um pouquinho sobre o contexto na América Latina, a Venezuela decidiu que vai realizar um referendo para retomar parte do território da Guiana. Esse referendo foi considerado um ato ilegal pelo governo da Guiana, justamente por conta de uma ameaça muito clara à sua soberania territorial e também à soberania do próprio estado da Guiana. Segundo o governo do Nicolás Maduro, esse referendo seria uma forma democrática de decidir sobre o futuro de uma região que é conhecida como Guiana Essequiba, que é justamente mais da metade do território atual da Guiana, aqui na América Latina. É um território extremamente rico em recursos naturais, principalmente o petróleo, e então a Venezuela adquiriu um renovado interesse em anexar essa parte do território da Guiana.
Isso ainda não se sabe como será feito, a gente não tem muitas informações sobre qual será o procedimento desse referendo, mas fica claro que, diante do contexto político da Venezuela, não será um referendo democrático e as informações não serão passadas da forma mais limpa possível. Então, é de fato o interesse do Estado venezuelano, aqui um interesse de política externa, e se de fato isso acontecer, será muito parecido com outros referendos que a gente viu nos últimos anos de alguns estados querendo anexar outro território. É uma forma de buscar uma certa legitimidade no direito internacional, porém a gente percebe que, devido ao contexto político interno desse país, isso não é de fato uma ação legítima do Estado. Ainda assim, vemos então agora a Venezuela com esse interesse em tomar para si regiões que são especialmente ricas em poços de petróleo. Esse petróleo na Guiana vem sendo explorado há pouco tempo, foi em 2019 que começou-se a retirar os primeiros barris de petróleo de uma região que descobriu-se recentemente ser muito rica nesse recurso natural. A principal empresa que vem investindo nessa extração é justamente a americana ExxonMobil, que tem um contrato com o estado da Guiana já há algum tempo, né, um contrato de longo prazo, que é um contrato, inclusive, muito benéfico para a empresa, e com certeza os acionistas, né, os representantes da ExxonMobil e também de outras empresas petrolíferas que estão atuando nessa região estão olhando para esse cenário com bastante cautela. É de fato um cenário que aumenta enormemente o risco político que a Guiana sofre, e com certeza isso também vem sendo observado com grande preocupação pelo governo da Guiana, que vê uma ameaça muito clara à sua soberania e à integridade do seu território. E para finalizar, eu queria falar sobre a retirada dos brasileiros da faixa de Gaza. Essa retirada que demorou bastante para acontecer. Nos últimos vídeos eu já comentei sobre o processo de negociação da retirada de estrangeiros de Gaza. Por enquanto, estrangeiros foram permitidos sair daquela região justamente porque eles não vão se tornar refugiados no território egípcio. Lembrando que a faixa de Gaza é cercada pelo Estado de Israel e pelo Egito, portanto, a saída possível das pessoas da faixa de Gaza é justamente na fronteira, na cidade de Rafah, que é uma fronteira que liga a faixa de Gaza ao território egípcio, e o Egito vem negando bastante ajuda à população da faixa de Gaza. O Egito vem se colocando internacionalmente como um ator muito duro em relação a possível recebimento de refugiados no seu território. A justificativa do Egito é que, primeiro, não é possível saber quem são essas pessoas, se não haveria integrantes do Hamas escondidos ali entre os refugiados, e essas pessoas poderiam entrar no seu território e também causar instabilidade. E segundo, que o Egito não teria capacidade econômica e política de sustentar grandes ondas de refugiados que poderiam nascer em decorrência desse conflito. Então, o governo egípcio permitiu a passagem apenas de estrangeiros que deveriam ser imediatamente repatriados aos seus países de origem, garantindo, portanto, que essas pessoas não permaneceriam ali no território do Egito. Essas negociações já vêm acontecendo há alguns dias. Primeiro foram retirados, em grande maioria, os norte-americanos, franceses, alemães e britânicos. O governo de Israel estava participando dessas negociações, justamente tentando mediar a saída de vários estrangeiros de nacionalidades diferentes, e foi dada uma garantia de que essas listas de permissão de estrangeiros estavam sendo formadas a partir de ordens aleatórias, de que não haveria uma preferência por certas nacionalidades. Porém, não foi isso que a gente observou na prática. Na prática, foram retirados primeiro, de fato, os europeus e os norte-americanos. A partir do momento em que praticamente todos esses estrangeiros que estavam na faixa de Gaza saíram do território, aí sim as listas começaram a rodar um pouco mais e incluíram, por exemplo, os brasileiros que estavam nessa região.
Algumas pessoas viram essa demora de inclusão dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza para sua retirada como uma certa retaliação do governo do Benjamin Netanyahu com a participação do Brasil no Conselho de Segurança. O Brasil, que liderou o Conselho de Segurança nesse último mês, teve uma atuação de tentar mediar, de tentar adquirir e alcançar os melhores resultados humanitários, e também uma atuação que, de certa forma, criticava Israel ao não permitir que uma resolução com um cunho pró-israelense muito claro fosse aprovada no Conselho. Então, embora a gente não tenha provas de fato que isso tenha acontecido, já existem algumas análises que essa demora para a retirada dos brasileiros poderia ter sido uma resposta política do governo israelense em relação a essa atuação do Brasil, que talvez não tenha sido a atuação que eles esperavam inicialmente, justamente nessa presidência, do Conselho de Segurança e também em outros fóruns internacionais. Ainda assim, as listas começaram a de fato rodar um pouco mais e o Brasil foi então agraciado com essa possibilidade de repatriar as suas pessoas que estavam ali na faixa de Gaza. Outras nacionalidades também estão começando a retirar os seus cidadãos de lá e cada vez mais então nós temos uma região que se livra dos estrangeiros, que fica cada vez mais sem pessoas de outras nacionalidades, mas ainda assim não se sabe o que será feito, quais serão as medidas realizadas com os povos palestinos que também necessitam sair da faixa de Gaza. Pessoas que estão gravemente feridas, que não têm acesso a medicamento, a alimentos e água potável e que também precisam sair daquela região, ou como refugiados, ou simplesmente para serem tratados em outro território com mais infraestrutura. Essas negociações ainda não aconteceram e parecem realmente muito difíceis de desenrolar, tendo em vista a posição dos Estados Unidos, de Israel e de outros aliados que vem se colocando de uma forma muito irredutível em relação à saída de pessoas da faixa de Gaza. Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os assuntos que eu comentei, deixem um comentário aqui. E também, se vocês tiverem sugestões para a próxima semana, não deixem de falar também. Muito obrigada e até semana que vem!